Fala galera, a paz, tudo bem? Bem, já vou começar aqui a marcar o tema da live, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí, quem entrar já vai ver que eu tô marcando o tema da live, que é resolver, como resolver a dificuldade de escolher músicas na quaresma. Deixa eu ver se tá certo. Como resolver a dificuldade... Bem, acho que é isso. Publicar. Fixar. Show! E aí, galera? Galera toda entrando aí. Como é que estão as coisas? Aproveitar, gente, pra gente já começar o tema da live aqui. Tudo certinho com vocês? Quem tá ansioso por esse tema e quem tem essa dificuldade aí, que sente essa dificuldade sempre na quaresma, geralmente no advento, né? Quaresma, advento. A gente fica em dúvida, né? Nossa, como que escolher as músicas? Qual o critério que eu uso? O que eu faço? Né? Então manda um eu aí para eu saber que você está participando aí, para a gente já entrar no conteúdo aqui, que esse tema tem bastante coisa para a gente conversar, hein? Hoje vai ser uma live que tem bastante coisa para a gente conversar e que eu vou, no final, tá respondendo aí, tirando dúvidas de vocês sobre as questões. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos entrar já no tema, né? Antes de mais nada, aí, você que tá com a gente aí, dá um coraçãozinho aí, senta o dedo nos coraçõezinhos aí, porque o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, ele mostra para mais pessoas que a gente está ao vivo, tá? Então, aperta aí no coraçãozinho. Se você tem amigos seus, do seu ministério, da sua liturgia, que você sente que esse conteúdo é importante, manda para eles também, tem um aviãozinho aqui, encaminha para eles, né, inbox para eles aí, que mesmo que eles não consigam acompanhar agora, depois eles acompanham, eles conseguem acompanhar, tá bom? Bem, vamos lá. Como resolver a dificuldade de escolher músicas na quaresma? Eu garanto que você que ficar com a gente aqui até o final na live vai terminar com essa dificuldade hoje, tá? Eu vou explicar para você certinho qual o raciocínio que tem, o que tem de mito, o que tem de muita dificuldade e o que não tem. Porque, na verdade, tudo parte de você conseguir escolher as músicas para a missa, que claro que também é uma dificuldade, mas se você sabe escolher as músicas para a missa, dentro do contexto da quaresma, você só precisa entender alguns pontos de vista, algumas questões diferentes que vai te ajudar dentro dessa questão. E uma coisa é ter dificuldade de escolher músicas, outra coisa é você não conhecer músicas. São coisas diferentes, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, é importante a gente entender o que é quaresma. Eu antigamente, quando era mais novo, quando falava de quaresma, eu pensava em tristeza. Pensava em um negócio chato. Nossa, a quaresma é chato, não pode nada. A quaresma é um tempo que não pode fazer barulho, não pode fazer bagunça, não pode isso, não pode aquilo. E não tem nada a ver. Né? A quaresma é um tempo de reflexão. Né? Na nossa igreja, dentro da quaresma, nós temos os tempos litúrgicos. E o que são os tempos litúrgicos? A igreja ela nos convida a gente, durante o ano, refletir em coisas diferentes, viver espiritualidade de tempos diferentes. Né? Então, durante o ano todo, por isso que a gente tem os tempos litúrgicos. Né? Resumidamente, a gente contempla mistérios e fases diferentes. A gente precisa de fase para tudo. A gente precisa de fase, ou melhor, de momentos para o louvor. Ao mesmo tempo, a gente precisa de momentos de pedir perdão, de se arrepender. A gente precisa de momentos de... A gente precisa clamar o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a gente precisa... Enfim, momentos e momentos a gente tem. Então, durante o ano todo, dentro da liturgia, a gente já tem vários tempos litúrgicos, que o objetivo de cada tempo litúrgico é a gente contemplar
questões diferentes. Por exemplo, o advento. É Jesus que vem, é a espera de Jesus que vai nascer no Natal, né? Claro, pô, Tiago, mas sempre vem um, né? Ah, mas Jesus não nasceu no dia 20, no dia 25. Essas coisas. É uma contemplação, é um símbolo no qual a gente entra num período da gente refletir sobre isso. Dentro da quaresma, entra exatamente dentro desse contexto, tá bom? Dentro da quaresma, a gente contempla os 40 dias que Jesus jejuou no deserto. Esse é o sentido da quaresma, tá? A gente fazer uma reflexão. Então é um tempo que Jesus passou meditando muito, em oração, jejuando. Então a quaresma é um tempo de reflexão. Não é de tristeza, não é para as pessoas ficarem tristes, não é para a igreja ficar triste. É num formato de você refletir. E como que você fica quando você está refletindo mais? Quando você está refletindo mais não, né? Como que você fica quando você precisa pensar sobre alguma coisa? Eu geralmente quando eu preciso pensar, eu fico num formato que eu quero mais silêncio, eu quero tipo tempo para eu comigo mesmo conseguir refletir. Então o tempo da quaresma é um tempo nesse sentido, para a gente refletir. Isso que é quaresma, ponto. Então dentro desse contexto, toda a liturgia, toda a igreja se prepara nesse sentido. Então a cor roxa, né, como a cor principal litúrgica, toda a questão, a igreja, geralmente a gente tem igrejas que cobrem as imagens, tira as imagens, por exemplo, para dar enfeita menos ou não enfeita o altar, para dar uma cara mais de menos coisas para dispersar e ficar um clima mais de oração, mais de contemplação, para a gente olhar para dentro de nós mesmos e fazer um processo de reflexão, tá? Então isso é a espiritualidade da quaresma, não é para ser triste. A gente vai entrar já na parte da música, mas é importante entender isso, ponto. Tá? Então é essa espiritualidade com essa questão. E a quaresma é um tempo litúrgico. Dentro do ano, a gente tem um ano normal, nosso, de popular, vamos dizer assim, e a gente tem um ano litúrgico, que roda de diferente do ano normal, vamos dizer assim. Então, dentro do ano litúrgico, a gente tem alguns tempos litúrgicos, né? E um dos tempos litúrgicos é o tempo da quaresma, que a gente vai falar aqui para simplificar, tá bom? Só isso que muda. Dentro da missa, muitas coisas continuam sendo as mesmas coisas. Então, por exemplo, a gente tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Tiago, na quaresma, para escolher as músicas, muda muita coisa? Na verdade, não. Né? Dentro da missa, eu sempre digo que a gente tem momentos que a gente... Claro que tudo é missa, né? Mas dentro da missa a gente tem momentos que a gente toca na missa. Tem até pessoas que pregam por aí pares. Não se toca na missa, se toca a missa. Porque a missa é um rito como um todo. Tá certo também que a gente toca a missa, né? E ao mesmo tempo tem momentos que a gente toca na missa. O canto de entrada, por exemplo, a procissão de entrada. É uma música que a gente escolhe que, claro, tem a ver com o tema, tem que ter a ver com o tema, tem a ver com com o tempo litúrgico que a gente está falando aqui, tem que ter a ver com o que está sendo celebrado no dia, as leituras, se é alguma data festiva, alguma solenidade, mas é uma música que a gente escolhe, o canto de entrada. Então não é errado eu falar que eu vou tocar na missa, porque eu toco músicas mesmo, litúrgicas dentro de um contexto X, mas na missa. E tem momentos que a gente toca a missa, ou que pelo menos deveria se tocar a missa, que são momentos da missa que são o rito propriamente dito. Então, por exemplo, o ato penitencial. Tem um monte de lugar que a gente vai, que as pessoas às vezes colocam renova-me. Eu mesmo já toquei em várias missas. Toca renova-me na missa, toca... Tá errado, não tem nada a ver com o momento de ato penitencial. Por exemplo, você tocar a música renova-me. Por mais que a música renova-me fala de renovação, né? O ato penitencial tem 3 orações que deveriam ser a letra exatamente aquela oração musicada. Ou seja, a gente pegar uma oração, por exemplo, o Pai Nosso, né? Tem uma série de controvérsias contra isso, mas, por exemplo, Ave Maria, a gente poderia
cantar a oração da Ave Maria. Tem oração certinha. Eu poderia criar uma melodia, a gente cantar a Ave Maria, por exemplo. O ato penitencial, ele é uma oração, é o rito, que a gente tem 3 versões cabíveis liturgicamente, que o correto seria executar exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Então a gente tem uma série de músicas que pegam um pedacinho disso, que inclusive é o que é dentro desse contexto que seria mais ou menos litúrgico, mas é muito isso, tá? Então, por exemplo, é isso, aí tem a aclamação ao Evangelho, já é o mesmo contexto, né? O certo é ser ter a antífona mesmo do Evangelho no meio da... A gente tem uma série de músicas que a gente toca de aclamação, tá? Tô dando uma pincelada aqui só pra gente se localizando, tá? Mas ao mesmo tempo, na aclamação do Evangelho, na quaresma a gente omite o aleluia. Não é que a gente não canta, a gente omite. Por quê? Porque o sentido da quaresma é justamente a gente fazer a liturgia de forma mais reflexiva, sem exaltação. E dentro do rito, a gente usar aleluia, cantar o glória, iria muito por esse caminho. Tá? Então, omite o aleluia, Evangelho, volta do Evangelho, o ofertório. O ofertório é uma música que a gente coloca. Que basicamente, se é missa, tem que ter pão, tem que ter vinho. Ao mesmo tempo, no ofertório, a gente oferta a gente, né? Eu não posso ofertar pelo outro. Senhor, eu te oferto a vida do o salário do meu irmão, um exemplo. Não existe isso. Então, no ofertório, a letra deveria ser falando de pão, de vinho e ao mesmo tempo falando de ofertar nós mesmos. Depois vem comunhão. Comunhão também, resumidamente, tá? Comunhão também é uma música que a gente coloca no lugar. A música de comunhão, o certo é falar de nós, não do individual. Mas enfim, só para eu dar uma pincelada aqui. E sei lá, poderia ter o canto de ação de graças, se for o caso ou não combinar com o padre. E o canto final, que também é uma música que a gente escolhe. Tá? Qual que é o ponto dessa conclusão toda que a gente está conversando aqui para a gente escolher? É que as pessoas tem uma série de músicas que tem uma sonoridade às vezes diferente, que às vezes nem é litúrgica dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, que a gente tem como se fosse uma crença que seriam músicas de quaresma, que seriam músicas completamente diferentes. Na verdade, o que principalmente precisa mudar no contexto de quaresma é muito a sonoridade de como a gente conduz a musicalidade. Por isso que muitos padres, por exemplo, mandam tirar a bateria, né? Manda tirar instrumento de percussão para deixar a sonoridade mais solene. É um outro assunto que dá bastante polêmica, mas também não necessariamente precisaria. Às vezes tira a bateria, mas a banda está tocando de um jeito super agressivo ainda no violão, que não remete a isso. Eu, como músico, produtor, por exemplo, arranjador que eu sou, eu consigo ter uma bateria tocando, eu fazer um arranjo, uma direção, que mesmo com a bateria tocando, soe suave, soe contemplativo. Então, muitas vezes, uma mesma música que é normal a gente usar no tempo comum dentro desse contexto, por quê? Porque é o rito. Então, quais os espaços que a gente tem para colocar músicas diferentes? Canto de entrada, basicamente, né? Ato penitencial, né? Aclamação do Evangelho, que tem que inclusive tomar cuidado para não ter aleluia. Ofertório, comunhão e canto final. Mesmo assim, você percebe que, tipo assim, estamos na quaresma, comunhão. O sentido da comunhão não é ser a quaresma em si, é a própria comunhão. Só que a espiritualidade que a gente vive no tempo da quaresma como um todo é diferente. Então, a forma da gente preparar a missa tem que ser diferente, mas não necessariamente tem que ter um monte de música diferente para a quaresma. Não sei se conseguem entender. Até a Meira, Cássia Meira, eu não consigo saber o nome certinho, né? Ela colocou aqui, né, primeiro. Arrasou. Precisa muito frisar isso. Tem cantos que não se pode inovar. Exatamente. Ou então, melhor nem usar instrumentos na quaresma, a menos que seja só para acompanhar. Que é bem o que eu estava falando, Meira, eu vou voltar aqui já.
Não é nem que tem que inovar, né? Não é nem que não pode inovar. Tem uma parte da missa que é rito, seja na quaresma, seja no tempo comum, a letra, a essência tem que ser o rito, ponto. É uma oração. Mesma coisa que eu falar, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Vamos, eu começo a fazer uma outra oração espontânea. Fala, peraí, legal, Thiago. Oração espontânea a gente pode fazer, deve-se fazer, louvar, seja o que quer que seja. Mas isso não é o Pai Nosso, certo? Falou, vamos rezar o Pai Nosso, é o Pai Nosso. Quando a gente pega o ato penitencial da missa e a gente coloca uma outra música no lugar, vamos dizer assim, não é o ato penitencial, porque o ato penitencial faz parte do rito. Quando a gente pega o glória, por exemplo, na quaresma a gente omite o glória, ponto. Ou o pessoal fala do hino de louvor, né? O glória. A gente omite o glória. Mas no tempo comum, o glória é uma oração. Tanto que glória litúrgica tem trocentos glória que a gente toca ao Pai, o Criador. Inclusive tem vários padres aí que gravam um CD, que colocam alguns glórias aí e tal, que não são litúrgicos. O glória litúrgico mesmo para tocar na missa tem que ser o glória certinho. Alguns exemplos de glória litúrgica. Tem o glória da Shalom, tem dois da Shalom, se eu não me engano, que são litúrgicos. Tem o glória da Helena Ribeiro lá, que todo mundo toca. Mas por quê? Porque tem dois glória da Helena Ribeiro. Tem um do primeiro CD e tem um do segundo CD, que é o que o pessoal toca bastante. O do segundo CD é litúrgico, porque é a oração do glória certinho. Então a gente tem que entender essa dinâmica do que é a missa, o que são os tempos litúrgicos, para a gente conseguir escolher os cantos sem ter dificuldade. Mas via de regra o caminho é que as pessoas partem de um pressuposto como se tivesse que inventar um monte de coisa. E o caminho não está aí. O caminho está no sentido litúrgico como um todo, na sonoridade que a gente cria com os instrumentos tocando, que remete mais à espiritualidade da quaresma, do que necessariamente ter cantos super diferentes. Aí o que vai acontecer? Dentro da própria quaresma, a gente tem dias, por exemplo, a Semana Santa, que na Semana Santa parece que vem tudo ficando, como que eu posso dizer? Mais denso, vamos dizer assim, né? A gente vem de lava-pés e tem, sabe, toda a questão, chega a sexta-feira da paixão, tipo, a contemplação. Sexta-feira da paixão é um dia pra gente ficar triste? Não, mas é um dia da gente refletir sobre a morte de Jesus. Esse é o sentido, a reflexão. Então não tem lógica a gente ter uma missa, a missa na celebração da Sexta-feira Santa, que seja alegre, com vários instrumentos. Tem que ser algo mais rústico, mas é uma dinâmica com a espiritualidade. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, o pessoal está comentando bastante coisa aqui, e provavelmente vai ser várias coisas muito interessantes. A Meire colocou aqui, né? É melhor nem usar instrumentos na quaresma, a menos que seja para acompanhar. É mais ou menos isso, mas o caminho não é nem necessariamente usar instrumentos, porque a gente já teve outras lives que eu falei disso, eu não vou entrar nesse aspecto, mas tem um aspecto de como tocar. Eu tenho... Aqui, ó, tô com o violão aqui do lado, não tô tocando ele, mas ele tá aqui do lado. Se eu não pôr a mão nele, ele fica aqui sozinho. Se eu nem falasse, não tá aparecendo aqui no vídeo, vocês iam nem saber que o violão tá aqui. Quem toca um instrumento é o músico. Então, eu como músico, eu preciso tocar de forma diferente a sonoridade, pensar numa sonoridade de forma diferente para a quaresma. Tanto que eu até falei, né? Tem vários lugares que o padre manda simplesmente tirar a bateria, tirar a percussão. Pode ser, porque principalmente o músico ele não vai poder tocar. Ele não vai saber, às vezes o pessoal da liturgia, às vezes a gente que está começando com pouco estudo, ele meio que não vai saber como tocar de forma mais suave. Mas poderia ter a bateria é um instrumento. Quem toca bateria, a questão dos pratos, a forma de tocar, tem baquetas diferentes, que ela é tipo um bambuzinho, tem uma outra baqueta que a gente chama de vassourinha, que tem uma sonoridade mais suave. Teria sim como tocar na quaresma até com bateria, mas aí que tá, o músico teria que tocar de uma forma diferente. Esse é o ponto. Então só pegando o gancho aqui,
Eu vou voltar depois aqui na questão de músicas da quaresma, essa questão, perguntaram até do canto da campanha, da campanha da fraternidade, vou dar uma olhada aqui já. Mas via de regra, esse é o contexto, tá? Não se muda tanta coisa necessariamente por causa da quaresma, tá? O que muda é principalmente a espiritualidade como um todo do tempo. Mas tem N partes da missa que sequer dá para mudar, porque é um rito. Tá? E claro que às vezes também existem melodias, e melodias que são litúrgicas, né, para de repente ter o ato penitencial e assim por diante, que fariam mais sentido com o tempo da quaresma, aí sim você tem que ir por esse caminho, tá bom? A Mary colocou exatamente isso, a Márcia colocou, entendi, durante a quaresma, o final tem que cantar ou só o canto da campanha da fraternidade? Beleza. Bem, esse negócio do canto o canto da campanha da fraternidade é um negócio que é super polêmico, né? Porque tem vários músicos que gostam, o pessoal gosta, tem gente que não gosta, tem um pessoal da igreja mais radical, conservador, que acha uma heresia os cantos da campanha, né? Porque é uma campanha do Brasil, não é da igreja como um todo, é um negócio do Brasil, que a CNBB, os bispos do Brasil, aproveitam a quaresma para geralmente levantar temas polêmicos, que geralmente está ligado à questão respeito ao próximo, uma série de questões assim, tá? Inclusive, preparei tudo aqui, eu esqueci de anotar o tema desse ano, né? Eu acho que é alguma coisa assim, né? Tive compaixão e ajudei o próximo, alguma coisa assim. Que é pegando a questão lá do bom samaritano, né? Temas polêmicos, temas que levam a gente a refletir sobre questões principalmente sociais, pontos da sociedade. Teve ano falando da criança, teve ano falando de preconceito, etc. Tem muita gente que não concorda, porque realmente isso não é uma coisa que vem de Roma, é uma coisa da igreja do Brasil, e beleza, etc, etc. E realmente tem temas da campanha da fraternidade que não necessariamente tem nada a ver com a espiritualidade da quaresma. O tempo da quaresma seria um tempo da gente olhar para dentro, né? E claro, dependendo do tema, tem a ver, mas tem anos que tem temas que não... Dependendo da opinião da pessoa, não tem tanto a ver. Tem coisas que tem pessoas que já vão para o caminho de interpretar que tem a ver com questão de política. Então, envolve várias coisas. E, inclusive, tem padres que falam, tipo... Se não quiser tocar, é bom que não toque, porque eu não quero que toque. Então você vê que é um negócio que é bem meio que dividido, assim. Não sei qual é a realidade de vocês, depois vocês podem até compartilhar com a gente aqui o que vocês acham sobre essa questão, sobre essa visão com relação à questão do canto da campanha, porque tem padres que pedem para tocar e tem padres que às vezes não gostam. Até deixa eu olhar aqui, ó, o 320 Estúdio, coloquei. Vale a pena lembrar que não temos canto de paz, mas ainda há padres que pedem. Na comunidade fazemos somente um fundo musical e iniciamos o cordeiro. Exatamente. Na verdade tem uma... Pulando de pato para ganso, né? Mas é bacana que tudo que a gente está falando aqui é sobre o tema, né? Tem uma direção que... Eu não sei exatamente se veio da CNBB ou se veio da Sé mesmo do Papa. Que não é recomendado mais cantar o canto de paz. Que meio que realmente não faz tanto sentido no momento que criou-se essa cultura de cantar. E eu não sei dizer exatamente se isso é só aqui no Brasil ou se é a nível de mundo. Mas se bobear é coisa que é só aqui, muito no Brasil também. E o que se recomenda é que deixe o abraço da paz para o final da missa. Que só tipo, o canto, sei lá. Ou, se for o caso, que tenha um cumprimento em silêncio, sem cantar o canto. E que já vá para o cordeiro. Isso é a recomendação que se tem, mas é o que eu não sei qual é o nome do irmão aí. Tem muita coisa também, gente, que é sempre delicado falar disso. A gente está muito acostumado a ser cobrado dos padres, de padres, claro que muitas vezes com toda a razão do mundo, ponto. Né? A gente tem que... A gente não sabe fazer, né? E ao mesmo tempo o padre é padre, ele é pai, né? Ele é o pastor, ele que está ali para aconselhar a gente. Mas a gente, quando você começa a estudar, ou estuda um pouquinho de liturgia, fazer sua parte direitinho, escolher os cantos da missa, fazer direito, você começa a ver vários padres também que pisam muito na bola.
Às vezes ele sabe por quê, às vezes não, mas que muitas coisas que a gente estuda liturgicamente, ele fala. Tem padres que têm opiniões diferentes. Então eu sempre falo que é muito importante a gente manter um bom relacionamento com o padre, perguntar o que ele acha, como que ele pensa, por que ele pensa isso, o que ele acha que a gente deve fazer. Porque isso é um caminho que leva a gente a estar em sintonia, entender, aprender mais, entender como é que faz e conseguir, no final das contas, celebrar melhor a missa, a Eucaristia, de acordo com o tempo litúrgico, toda essa questão. Tá? O Poxa Freze colocou aqui, né? Olá, boa noite. Sinto muita vontade de ajudar com a parte da música na igreja, mas não consigo ter tempo e achar as pessoas para me ajudar. O que faço para ter um andamento melhor? Aí são várias coisas, tá, o Poxa? Tem que ver vários aspectos, tipo, que você sente. Essa vontade que você sente não é vontade, não, é um chamado de Deus para sua vida. Tá? Você tem um chamado a servir na música. Não sei se você já toca, canta, se você ia começar a aprender, mas é um chamado que Deus está te fazendo e eu te aconselho veementemente a você dar passos em direção a isso. Tá? A questão de achar tempo, uma coisa que a gente não consegue mentir e que é justa para todo mundo é tempo. O cara que mora debaixo da ponte, o cara multibilionário, todo mundo tem 24 horas por dia. Ponto. A diferença está no que você faz com essas 24 horas, como você otimiza e quais são as suas prioridades. Então, e hoje em dia, com essa questão de tecnologia, celular, internet o dia inteiro, falando com várias pessoas ao mesmo tempo e tal, a gente tem a sensação de que tá tudo acelerado, sabe? A gente não tem tempo, mas não é verdade. Tá? É tudo questão de organizar cada tempo no lugar. Para você começar a servir na igreja, se dedicar à música, você não precisa de 5 horas todo dia. De repente, 1 hora, 2 horas por semana para você se organizar, fazer aulas, fazer exercício vocal ou de instrumento, não sei qual que é a sua realidade, já seja o suficiente para você dar passo em direção a isso. E outra, tudo passa. Tem semanas que eu tô numa correria que eu falo, mano, não vai dar tempo. Não vou conseguir, vou ligar, vou cancelar, não vou tocar no grupo de oração hoje, não vai dar tempo. Tem semanas que parece que eu falo, nossa, cara, semana da hora se tivesse alguma coisa para eu fazer hoje à noite. Não sei se com vocês é assim, né? Acontece, fases e fases. Então tudo passa. Então não julgue, tipo, não generalize tudo. Nossa, eu não tenho tempo. Tem. Eu garanto que você tem. Se eu pegar o seu celular agora e auditar ele, tem isso. Tem como você achar no seu celular, lá tem uma parte de configurações que você consegue ver quanto tempo por dia ou por mês você gasta em cada rede social. Olha lá depois e vê se você realmente não tem tempo, tá? Então a questão do tempo é questão de prioridade, tá? E dá um passo, pessoas para te ajudar. Começa você, não sei qual que é o contexto, de repente se junta com outras pessoas que já estão tocando, que já tocam em outra comunidade, para vocês começarem a tocar junto, ir para o caminho de se ajudando mutuamente, e começa um trabalho. O processo é começar mesmo. A partir daí, Deus vai começar te mostrando, Deus vai te mandar pessoas, Deus vai te mandar os recursos, mas a gente precisa dar um passo em direção a isso, né? Até o nome do nosso projeto, a escola é Action, né? Ação. Todos os milagres de Jesus sempre foram seguidos de uma ação humana junto. Nunca Jesus, a pessoa estava lá deitada sem fazer nada, Jesus chegou e falou, você está aí, vou te curar. Sempre foi a ação de alguém junto, que levou o paralítico lá pelo telhado, o cego que chegou e Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero enxergar. E assim por diante, o milagre das bodas de Caná, de transformar água em vinho. Jesus estava lá de boa, ainda falou para Maria, não chegou a minha hora. Ela pegou e falou, ele falou, então tá bom, enche uma talha de água. Sempre teve uma ação humana junto. Então, o milagre para acontecer nas nossas vidas, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa dar passos em direção a isso, tá? Não sei nem se era exatamente isso, você queria alguma coisa mais precisa, mas por cima que é meio que o que eu acho sobre, tá? Eu vou levar mais alguns, depois eu vou continuar, tá, gente? Senão eu não consigo terminar de passar o conteúdo. Olá, boa noite.
Pode-se cantar algum cântico pós-comunhão ou não? Pode, tá? Mas você precisa conversar com o padre. O certo, cântico de pós-comunhão ou ação de graças, para começar, tem um monte de música de comunhão que a gente toca que não é de comunhão, é de pós-comunhão. Por quê? O canto de comunhão, comunhão quer dizer junto. Junto, nós em comunhão. O que seria a missa, tá, gente? Eu vou falar algumas coisas aqui, dependendo, pode até soar um pouco diferente, mas seria isso. É um grande banquete. Nós juntos em comunhão, comungando junto com o Senhor. Um grande banquete, um grande jantar. Uma metáfora assim para entender. Então, no momento da comunhão, nós estamos recebendo Jesus Eucarístico, mas nós estamos fazendo parte de um banquete coletivo. Então, músicas de comunhão individualistas, que falam eu, intimidade com Deus, não são litúrgicas. Porque o momento de comunhão, o sentido é ser coletivo. Em contrapartida, se fizer sentido, se o padre, depende da missa. Tem missa que, tipo assim, já resolveu tudo certinho ali. Às vezes é uma missa mais rápida, a realidade da comunidade. Aí vai o ministério, a liturgia, querer tocar outra música, e fica todo mundo lá, o padre. Às vezes não pede, sabe? Então é legal combinar antes com o padre. Padre, a gente pode cantar a música, a gente pensou nessa música aqui de pós-comunhão, o que o senhor acha? Né? E tem que ter um momento de silêncio. Mesmo que tenha a música que o padre concorde, que faça parte do contexto, ter uma música de pós-comunhão, que essa música sim, já poderia, já que todo mundo já comungou e já voltou para o seu lugar, vai cantar uma música de pós-comunhão, poderia sim ser uma música um pouco mais intimista, uma música quase que de adoração, esse contexto assim. Mas é importante comentar com o padre e o ideal é que se tenha o silêncio. Que depois se tenha o silêncio, ou esse silêncio, dependendo de como for, poderia ser antes. Terminou o momento de comunhão, até o padre já está lá, está aquele clima de silêncio, poderia se dar um tempo de silêncio. Tempo, não tem uma regra, e depois cantar alguma música bem calma, mas que seja sutil também, que não seja aquele negócio, isso é minha opinião, tá? Mas, Thiago, mas na minha comunidade, como que eu faço? Converse com seu padre. Quem manda na sua comunidade, quem manda na sua paróquia, quem manda na sua missa é seu padre. Quem obedece nunca erra. Se você estiver em comunhão com ele, comunhão com a igreja, conversar, vocês sentirem juntos, nunca vocês vão errar e nunca vai dar errado esse tipo de coisa, tá bom? A Meire colocou aqui, Semana Santa. Tudo se torna de maior reflexão pela morte e ressurreição de Jesus. Isso aí, show de bola. A Semana Santa é voltada para a interiorização. Exatamente. Vocês são, nossa, deve ter um monte de comentário aqui para baixo. Eu tô olhando, tô vendo aqui que eu falei faz mal tempo antes daqui. Eu vou até tentar descer aqui, que eu não queria perder nenhuma mensagem de vocês. Eu gostaria de ressaltar sobre a bateria, pois tem sim cabimento o que você diz em relação à bateria na missa, e principalmente na Semana Santa, na Quaresma. Isso aí, beleza. Só refletindo novamente para quem está chegando, né? A minha opinião é sempre quem toca um instrumento é o músico. Quem toca é o músico. Então, óbvio, depende do contexto. Se eu tiver numa comunidade que eu coordenar a música, dependendo dos músicos que eu tiver, provavelmente eu vou falar, não, tira tudo, deixa só o violão e o teclado e olha lá. Dependendo dos músicos que eu tiver, eu já falaria, não. Vamos tocar assim com a bateria, mas vamos fazer um negócio bem mais suave, uma outra sonoridade. Vamos fazer um negócio bem com cara de Quaresma, mas quem toca um instrumento é um músico, tá? Então, tem muita gente, às vezes até padres também, que pega muito firme nisso. Não pode, mas porque ele não é músico, né? Então, tipo, eu tô sentindo aqui o clima aqui, musicalmente falando, né? Na missa. Vai o músico, começa a tocar... Pelo amor de Deus, para com esse negócio aí. Eu também falaria a mesma coisa. Então ele, sem ser músico, ele vai falar, tira os instrumentos. Pegar eu que sou músico, por exemplo, eu falar, não, o problema não está no instrumento, está na forma de tocar. Vamos mudar completamente essa forma de tocar, usar de uma forma muito mais suave. Seria possível sim, mas essa questão, tá? A Meira colocou, viu?
sentiu compaixão e cuidou dele. Exatamente. Nossa, deve ter mensagem pra caramba aqui pra baixo. Faz mal tempo que a gente tá falando disso. Show de bola. Campanha da fraternidade é vida, dom, compromisso. O lema é viu, sentiu compaixão. Exatamente. Na minha comunidade não cantamos paz na missa, somente nas celebrações. Exatamente, porque já na celebração é outro contexto, porque não tem a liturgia eucarística e a Eucaristia não é consagrada, né? Não é, inclusive, gente, observação aqui bem legal, você falou nas celebrações eucarísticas, que não é a missa, né? Na celebração eucarística, o ofertório não pode assim, né? Não pode ter, não deveria se ter falando de pão e vinho. Porque o pão e vinho faz sentido quando a gente vai consagrar a Eucaristia. Na missa, acontece o milagre da transubstanciação do pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Na celebração, a gente o ministro, esse ordinário, ele só distribui a Eucaristia, a hóstia consagrada. Não tem a consagração. Então, o ofertório já pode ser uma música muito mais no sentido de a gente ofertar a nossa vida, os nossos bens, sem ter a preocupação de pão e vinho. Então, tem músicas que na missa não são tão adequadas liturgicamente no ofertório e que na celebração eucarística já são extremamente adequadas e vice-versa. Então, é sempre legal sacar essa questão também, tá bom? Eu tô vendo aqui que falou que o Herbert, né, Berlim, colocou aqui que na comunidade dele eles não cantam a paz na missa, só nas celebrações eucarísticas. Show de bola. Deixa eu tentar correr aqui para alcançar. Na minha comunidade já vai para o Cordeiro e cantamos o hino da campanha da fraternidade no final. Show de bola. Crítica, tem um monte, mas ninguém ajuda. Depois explica um pouquinho mais, Márcia, aí pra gente ver de qual aspecto tá falando. Eu acho que deixa eu só descer aqui pra ver quantas mensagens mais tem aqui pra baixo. Não tem tanta não, acho que eu consigo alcançar. Crítica tem um monte, mas ninguém ajuda. Não sei tocar nada, mas estou sentindo arrastada no chamado de aprender a tocar e servir na igreja. Show de bola, vem com a gente, viu, ô Meira? É isso mesmo. É um chamado de Deus pra você. O 320 Studio. Depois põe seu nome, irmão. Tiago, tem um livro muito bom do padre Márcio Fernando França chamado A Música e o Canto na Liturgia Eucarística, que nos orienta muito bem. Show de bola, o 320 Studio. Eu vou ver aqui depois, vou anotar, vou procurar. Sempre bom a gente estar buscando o máximo de informação. Estou fazendo aula de canto para servir melhor quando tiver oportunidade. Observação disso aí, tá, ô Meira? Busca essa oportunidade. Tem horas que a gente precisa comunicar. Vai na paróquia que você participa, na sua comunidade, faz amizade com a liturgia, fala que você está fazendo aula de canto, que você gostaria de estar servindo. Se tiver oportunidade numa missa, às vezes num terço, num outro momento, se mostra disponível. Às vezes a gente fala... Não estou falando que é seu caso não, né? Mas acontece muitas vezes de a gente falar que não tem oportunidade, mas muitas vezes a gente também, as pessoas não são adivinha. Então é sempre muito importante a gente ir para o caminho de deixar claro, deixar que a gente está disponível, que a gente pode usar, que você tem interesse. Tem hora que alguém olha para você e fala, nossa, mas ela é tão corrida, ela já trabalha, eu sei que ela cuida dos filhos. Ela não ia querer vir aqui tocar com a gente, ter que vir ensaiar um dia na semana. Não é óbvio. Tem coisa que parece que é óbvio, mas não é óbvio. Então, comunica, vai, conversa com as pessoas, vai. E ao mesmo tempo, se não tiver espaço, o que acontece também? Nossa, vários temas que saem até do tema da proposta que eu ia falar, mas eu acho muito legal falar essas coisas. O que às vezes acontece? Todo mundo às vezes também quer cantar na matriz, quer tocar numa comunidade que é a principal, que tem um ministério, uma liturgia super estruturada. Às vezes não tem espaço mesmo, não tem. E às vezes o pessoal é fechado. Sim, é fechado, tem panelinha, as pessoas são humanas mesmo. O que é legal fazer? Procura outra comunidade que precisa.
Enquanto tem uma paróquia que tem um equipamento de som muito bom, que todo mundo quer tocar, tem várias outras comunidades e capelas que a gente precisaria ter mais pessoas tocando. Então, principalmente, já que é para estar servindo, seja inteligente, vá por outros caminhos também, monta. Essa comunidade ou essa paróquia que se estruturou, que tem uma aparelhagem de som hoje, um dia não tinha ninguém para tocar, começou como uma capelinha, um barraco lá que criaram. Então, seja protagonista no sentido de você ir lá e contribuir para levantar toda a questão, começar um movimento, um ministério de música novo lá, uma liturgia, assim por diante, tá? Realmente, tempo é questão, nossa, quando eu vejo essas coisas, eu vejo quanto tempo faz que eu estava falando negócio. Realmente, tempo é uma questão de prioridade, mas quando priorizamos algo, aquilo é o que vai ter no nosso tempo, exatamente. Então, às vezes, é questão só da gente rever, né, repriorizar, reorganizar os detalhes, né? Depois colocou aqui. Todo dia eu tento compor uma música própria sobre Deus. E falta o canto. Eu procuro pessoas para cantar enquanto eu toco. É uma afirmação ou é uma pergunta? Depois você fala sobre essa questão, né? Mas o legal de compor, gente, é que composição é um exercício, tá? Tem a inspiração divina, tem de Deus, né? Tem um chamado, tem toda essa questão, mas ao mesmo tempo tem muita questão do hábito. Uma coisa que a gente sempre fala, deixa eu olhar a hora aqui, porque daqui a pouco, esses dias aí, tava numa live aqui, o Instagram derrubou do nada, quando eu vi passou mais de uma hora, eu nem me despedi nem nada. Tem a questão da inspiração de Deus, tem a nossa parte. Tudo que é nossa parte cabe a gente. Então, se você estuda música, você passa a entender mais de harmonia, você passa a dominar mais de melodias, você passa a ser um músico melhor. Automaticamente, você vai compor músicas melhores. Uma frase que eu gosto muito é que o Espírito Santo, ele só ilumina o que você tem na sua cabeça. Ponto. E ele vai usar disso. Tiago, eu estou começando agora, estou vendo uma pessoa aqui, Deus me tocou para eu falar para ela uma palavra de ânimo. Às vezes dentro de um contexto completamente cristão, com palavras, às vezes não. Tem hora que Deus te usa de alguém para você dar um abraço. Não, que isso, irmão? Fica firme aí, Deus. Às vezes nem vai falar de Deus nada, fica firme aí, cara. Tal, não vai, as coisas vão melhorar. Tenha fé em Deus que as coisas vão melhorar, vai dar certo. Cara, Deus está te usando para levantar alguém, às vezes assim. É só isso que você sabe? É o que Deus vai poder usar. Não, Thiago, eu sou uma pessoa super estudiosa, eu leio a Bíblia, eu faço curso bíblico, fiz catequese, eu leio, vou em pregação, eu tenho um vocabulário muito maior. Deus vai ter mais opções para conseguir usar você de formas diferentes. O top da mão aqui não está aparecendo no vídeo, né? Deus vai ter mais opções de conseguir usar você. Então o Espírito Santo só ilumina o que você tem na cabeça. Não estudo música, não conheço, não sei tocar, não entendo nada de harmonia, não escuto muita música para ter várias referências, tal. Você não vai conseguir compor várias coisas bem legais com mais facilidade. Então, compor, além de inspiração, né, é muita questão de dedicação também, tá bom? Bem, boa noite, tal, galera. O estúdio colocou aqui. O Flávio, show de bola, Flavião. Flávio acompanha a gente há um bom tempo já, graças a Deus. Um salve a todos aqui da nossa paróquia São Mateus. Ô, gente, Deus abençoe todo mundo aí da paróquia de São Mateus. Eu busco dar oportunidade a todos. Quem está iniciando e começa tocando durante a semana depois... Como é que é? Quem está iniciando começa tocando durante a semana, depois vai pro domingo. Show de bola, Flávio. É isso aí. A gente que está há mais tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para estar aberto também. Então, para quem está começando, é importante você comunicar, você falar para as pessoas que você tem esse interesse, né? E a gente que já toca, a gente já está sempre com o radar ligado, observar o interesse das pessoas, dar abertura, conversar com as pessoas. Tem lugar que às vezes a liturgia, o ministério, porque o que acontece? Nossa, fugiu completamente do tema, mas está ótimo, que está dentro dessa questão toda, né? Muitas vezes o ministério está num caminho de... Eles não se veem direito durante a semana, então o dia que tem é o dia da missa. Aí fica aquela conversa, eles conversam só entre eles, às vezes eles sequer prestam atenção nas pessoas que estão participando na assembleia, na comunidade, em outros aspectos. E fica muito fechado.
Então a gente já toca mais tempo, precisa o tempo inteiro olhar, às vezes parar de conversar com as pessoas, olhar para a assembleia, chega a senhorinha lá, que você nem sabe o nome, mas que senta todo dia no domingo no mesmo banco, bom dia, né? Se for de manhã, boa noite, tal, a paz, tudo bem, sorrir, cumprimentar as pessoas. A gente precisa conseguir acolher também, né? Não só ficar meio fechado no nosso mundinho. Tanto no quesito de alguém querer participar com a gente, quanto no quesito nesse quesito de alguém querer tocar, querer tocar e acolher as pessoas, né? A música na quaresma pode ser embalada ou tem que ser lenta. Dependendo do contexto, pode ser embalada sim, ô Norma. Não tem que ser. Mas tem que ter dentro de um contexto, né? Porque tem músicas que às vezes fala, dependendo do contexto da música, vai falar de alguma questão de. Como eu posso dizer? De alguma ação, de alguma questão. Mas via de regra não pode ser muito, não, senão fica um negócio. Então não pode ser, mas dentro de um determinado contexto poderia ser um pouquinho mais ritmada, sim, tá bom? Mas dentro de um contexto sim, mas o ideal é que seja mais contemplativa, tá? E contemplativa não necessariamente é que não pode ter ritmo, tá bom, gente? Recapitulando, né? Então a gente tem as partes da missa que a gente toca a missa e tem as partes que a gente toca na missa, que a gente escolhe músicas para tocar. E o sentido da música na quaresma é a espiritualidade da quaresma como um todo, não somente as músicas dependendo do contexto. Tá bom, gente? Tiago, como resolver a dificuldade de escolher as músicas na quaresma? É entender esse contexto e, gente, vamos pesquisar músicas. Digita no Google. Tem coisa que eu até brinco com o pessoal, né? Às vezes a pessoa, Tiago, como que é isso? Às vezes até na escola, na ética, como que é tal coisa, isso e aquilo? Eu falo, cara, tem um site fantástico. Eu vou te passar aqui, ó. Cara, você vai gostar. Ele tem tudo isso aí que você está precisando, você vai ver tudo mastigadinho. Anota aí, a pessoa às vezes fica assim, ó, é www. Põe G O G Ah, tá. Google, gente, vamos pesquisar. Hoje com a internet na mão a informação tá toda aí, então tem hora que a gente precisa pesquisar, buscar novos cantos. Tem vários sites, várias coisas com cantos, com referências. Um toque para vocês aqui de duas coisas, tá? Pra gente já caminhar para encerrar a nossa live de hoje. Primeira coisa, a gente publicou um e-book. Entra na nossa bio aqui no Instagram mesmo. E se você ver essa live depois, entra na nossa bio. Tem um e-book que a gente fez só sobre como escolher as músicas na quaresma. Lá tá detalhado muito do que eu falei no começo. Quem tá chegando agora, vê depois, assim que encerrar a live de novo, que eu falei várias coisas, todas as questões importantes. A Lulu colocou aqui, né? Entrei atrasado. Não tem problema não, Lulu. Assim que terminar aqui, eu vou disponibilizar aqui e você consegue assistir de novo, tá bom? Então tem essa questão, a gente publicou um e-book, tá? E a gente tá com o que a gente chama de pacote de músicas para quaresma, tá? A gente criou é como se fosse um curso, tá? Com várias músicas de quaresma, tá? Canto de entrada, principalmente os momentos da missa onde faz sentido ter uma música diferente. Então tem música de canto de entrada, tem música de ofertório, tem música de comunhão, tem música de canto final. A gente colocou várias músicas da Semana Santa já, música de lava-pés, músicas da Sexta-feira da Paixão, e colocamos até algumas coisas já que não envolve tanto, mas até algumas coisas de salmos de Páscoa, tá? Esse pacote aí, tá? A gente montou um curso mesmo, tanto que tem cifras em vários tons. A gente tem lá as classificações vocais, então mesmo que você pegue o Ítalo colocou aqui litúrgica, sim, todas as músicas de forma litúrgica mesmo, tá? Dentro desse contexto, a gente montou um negócio, tanto que você entra, você recebe um login e senha para você acessar os vídeos, tem em vários tons diferentes. Então se você de repente é homem e tem uma música lá que o tom tá ruim para você, tem as outras classificações vocais que você vai achar o tom que fica confortável para você. Esse pacote de curso custa apenas R$ 29,90, tá? Você recebe o acesso lá para você acessar e ter mais opções, ou lembrar, ter a cifra bonitinho, organizadinho de músicas litúrgicas lá para você, tá? Então você tem um e-book, lá no e-book já tem direcionado, se não me engano na nossa bio tá também já o link
você comprar o pacote nosso lá de curso de sugestões com as cifras, você pode imprimir, você pode pegar tudo certinho, tá bom? Então, ferramentas para você ter acesso à questão de música. E o e-book, tá? O e-book sobre como escolher as músicas é gratuito, tá bom? Só você entrar lá e baixar a hora que você quiser, gratuito, tá bom? Para estar te ajudando dentro desse processo, tá ok? O Ítalo colocou aqui, ó. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Só te perguntar, a igreja pede que nesse tempo todas as igrejas que têm bateria permanecerem em silêncio até a Páscoa. O que você acha de se é verdade? Como que é? Silêncio até a Páscoa. O que você acha? Verdade não, ou não é? Eu falei disso, Ítalo. Depois você assiste a live inteira, que eu falei novamente disso, mas só vou refalar novamente. Quem toca o instrumento é o músico, não o instrumento. Geralmente tem muita coisa da igreja que não necessariamente é da igreja. Tem coisa da igreja que é muito antigo, em época que nem tinha. Tem documento da igreja falando que era só para usar órgão, coisa assim, que na época nem tinha bateria. A bateria foi inventada, eu sempre esqueço, mas já pesquisei, tipo assim, em 1920, bateria foi inventada. Antes disso só tinha fanfarra, que um cara tocava o prato, o outro cara tocava a caixa, um cara só tocava o bumbo. Essa junção da bateria e o chimbal junto foi alguém que, no século passado, já muito moderno, foi lá e pensou, cara, por que a gente não toca o chimbal, a caixa, tudo junto? Então tem muita coisa que é muito nova, instrumentos, sonoridade, características musicais, que são coisas novas. Então tem instrumentos, às vezes coisas falando sobre a liturgia, que às vezes é de uma realidade de 200 anos atrás. Só contextualizando, tá, gente? Não estou querendo desmentir ou desfalar nada, não. E a quaresma tem uma sonoridade, que é uma sonoridade contemplativa. Tirar a bateria leva a essa sonoridade? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu consigo pegar uma banda inteira tocando com teclado, com baixo, com bateria, e eu como diretor musical, arranjador, fazer soar de uma forma super suave, super gostosa, super sutil, que remeteria à sonoridade que seria legal para a quaresma. Só que eu consigo fazer isso. Então, para mim, o problema não estaria necessariamente na bateria, mas na sonoridade e na forma de tocar. Você pega o padre da sua comunidade, ou um bispo, ou o pessoal que não é músico, não entende disso, não tem os recursos musicais que eu tenho. Ele chega na paróquia, vê o músico, vamos tocar? Vamos, aí começa lá, para que isso aí não tem nada a ver. E realmente, desse jeito não tem nada a ver. Então, na minha concepção, eu conversando com vários padres, amigos, liturgistas, também defendem essa questão. Não necessariamente, até poderia ter a bateria, mas teria que ser tocado de uma forma diferente. Se for para ser tocada do jeito que o pessoal toca, de qualquer jeito, sentando a mão, sim, era melhor que se tirasse, mas seria possível até sim usar a bateria, mesmo dentro desse contexto, tá bom? Gente, Deus abençoe. Esclareceu? Depois dá um feedback aí se esclareceu. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Cliquem aí na bio para baixar o e-book, tá? Você aí que sentiu um chamado falando com a gente, nós somos uma escola de música católica. Temos vários cursos de canto, de baixo, de teclado. Manda mensagem para a gente aí se você tem interesse em saber mais sobre o curso, como é que funciona. A gente vai explicar para você certinho como é que funciona. Se fizer sentido para você começar a estudar com a gente, vai ser um prazer a gente estar te ajudando aí nessa sua caminhada musical, tá bom? E nossos cursos são muito bons, viu? Modéstia à parte falando. E é a única escola que, além de te dar conteúdo musical, vai te dar toda uma bagagem também de espiritualidade, que é coisas, inclusive, que a gente está falando aqui na live, de como conduzir, como agir em diversas situações para você estar servindo, tá bom? Gente, Deus abençoe, tá? A vida de vocês. Amanhã, esse final de semana, eu vou estar fazendo mais algumas lives, tá? Só no seu horário ainda, acompanha a gente aí, pelo menos entra alguma hora no feed aí que a gente vai publicar que horário que a gente vai estar fazendo outras lives sobre temas ligados à liturgia, ligados à música, tá bom? Gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto.